1 Samuel, capítulo 1, o texto, eu vou ler 3 blocos de textos. O primeiro deles, no capítulo 1, do versículo de 1 a 5, depois de 9 a 11, depois de 24 a 28. É um segmento de uma história, mas eu encurtei aqui alguns versículos para não ficar longo demais. Portanto, eu vou ler 13 versículos ao invés de 28. Mas vai dar para você compreender porque esse texto ele se divide em 3 partes. O primeiro texto fala sobre a família de Eucana. Quem conhece Eucana? Hein? Eucana, marido de Ana, pai de quem? Muito bem, é o pai de Samuel. Não é a Sara, mas ele era o pai de Samuel, juntamente com Ana. Então o texto diz assim, no versículo 1. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a segunda parte de texto, versículo 9, fala quando Ana ora a Deus pedindo um filho. Diz assim, verso 9. Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Terceiro bloco de textos, lá no versículo 24, fala que Samuel nasce e agora ele é dedicado ao Senhor no templo conforme a oração de Ana. Versículo 24 diz assim: quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, o sacerdote, e Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou aquela mulher que esteve aqui há anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Glória a Deus. Esse texto é fantástico. Esse texto é encorajador. Traz para nós a certeza e a convicção de que nós precisamos orar e consagrar tudo que nós temos e somos a Deus. Porque no momento certo, aquela consagração virá o resultado espiritual sobre ela. E quando nós pensamos na família de Eucana e Ana, a gente pode imaginar o seguinte: uma família abençoada, uma família usada por Deus. Talvez a gente olhe para muitas famílias e perceba que aquela família ela é geralmente usada por Deus. E uma família usada por Deus, talvez você pense que é uma família que não tem conflitos, é uma família que não tem dores, que não tem problemas, mas pelo contrário, assim como a família de Eucana e Ana, a nossa também. Ela pode ser usada por Deus, guarde isso, ela pode ser usada por Deus, mas ela também vai ter conflitos. Também nós teremos atritos, problemas, dores, situações que, obviamente, aquele que serve a Deus, ele vai ter controle sobre isso. Então, a grande diferença de nós hoje servirmos a Deus é que, mesmo diante dos conflitos, nós teremos controle, tudo estará nas mãos do Senhor e nós não sofreremos, porque o Senhor está conosco, o Senhor está passando por todas as situações. Então, quando a gente olha para essa família Eucana, Ana e Samuel, a gente percebe ali uma família de crente. Eucana, um homem temente a Deus. Ana,
uma mulher extremamente temente a Deus, que ela coloca a sua vida diante do altar do Senhor, ela chora, ela clama a Deus pelo favor do Senhor, e o favor de Deus vem sobre ela. E o magnífico de tudo isso é que ela devolve para Deus aquilo que ela mais queria. Samuel não era mais importante do que Deus. Ela queria um filho, até porque a cultura daquela época, estamos falando aí de uma época em que era tudo muito diferente de hoje, mas a cultura daquela época, as mulheres que não tinham filhos, elas eram rejeitadas. Não era o caso de Ana, porque a Bíblia fala, nós lemos aqui, que Eucana amava Ana, tanto que ele dava uma porção de carne maior para ela do que para Penina. Ele não rejeitava, mas a sociedade rejeitava as mulheres daquela época se não tivessem filhos. Então, o que Ana faz? Ela recebe o favor de Deus e ela pega aquele filho, que era o seu maior presente, a sua maior recompensa, e devolve para Deus. Irmãos, se isso não é fé, eu não sei o que é. Ela consagra o filho, ela devolve o filho para Deus, dizendo, o Senhor me deu, eu estou te devolvendo. Eu vou preparar esse menino para servir ao Senhor. Isso tem que chamar a nossa atenção, isso precisa mostrar para a gente que nível de fé nós temos. Mas a família de Ana não era perfeita. Na família de Ana tinha dores emocionais, tinha comparação entre Penina e Ana, tinha sofrimento silencioso. Ana sofria porque não tinha filhos. Ana chorava porque não tinha filhos. E existia uma tensão dentro de casa. Então, queridos, a família de Ana não era uma família perfeita, mas era uma família que adorava ao Senhor, era uma família que era disponível para Deus. O que precisamos observar nesse texto e nessa história é que a família deles não era uma família perfeita, mas era uma família disponível para a operação de Deus. Era uma família aberta para aquilo que Deus queria fazer. E toda família, ela tem limitações. Toda família, por maior que seja o amor, nós encontramos barreiras, encontramos dificuldades, nós encontramos situações difíceis. E uma situação difícil dessa família de Eucana e Ana é que Ana, nós lemos o texto, ela não podia ter filhos. Ela não podia gerar aquilo que era a esperança para ela, a expectativa de vida para ela. Mas interessante que, no decorrer desse texto, Eucana fala uma coisa para Ana. Nós não lemos, mas está no texto, do versículo 1 ao 28. Eucana diz para ela, não sou eu, para você, melhor do que 10 filhos? Ele estava dizendo para ela o seguinte, Ana, você está vivendo a aflição de não ter filhos, mas eu sou o seu marido, eu te amo, eu te respeito, eu cuido de você, não sou eu melhor do que 10 filhos? É claro que ele estava fazendo uma comparação, e eu não posso aqui me abster do amor dele por ela, porque a Bíblia fala que ele a amava, só que ela tinha um desejo, e esse desejo, por maior que fosse o amor de Eucana por Ana, não curava aquela falta, não preenchia aquela falta. Por maior que fosse o amor de Eucana por ela, e existem hoje maridos que cuidam das suas esposas como ninguém, existem esposas que cuidam dos seus maridos como ninguém, se amam sinceramente, mas não conseguem resolver feridas emocionais por causa de circunstâncias. Por mais que eu ame a minha esposa, por mais que eu cuide dela, haverão feridas emocionais que eu não vou conseguir curar. Eu estou falando de relacionamento familiar, de casamento entre um homem e uma mulher. Nós podemos amar, podemos cuidar, respeitar, carregar no colo, mas existem feridas emocionais que esse amor não tem capacidade de curar, que esse amor não tem a capacidade de resolver. Há dores em que o dinheiro não resolve, há dores em que o carinho não resolve, há dores que apenas Deus consegue tratar. E qual era o vazio existencial de Ana?
ela não podia ter filho. E o que é que ela faz? Ela vai para os pés do Senhor. O amor de Eucana saltava aos olhos de Ana. O amor de Eucana salta aos nossos olhos e nós percebemos, mas o vazio dela, somente Deus poderia fazer. No texto da Bíblia, diz que quando ela ora ao Senhor, eles voltam para casa, eles se deitam e, passado um tempo, Ana está grávida. Era Deus tratando a ferida emocional de Ana. Quero chamar a atenção aqui das irmãs. Primeiro das irmãs. Tome cuidado, porque Deus pode estar te dando algo ou estar te tirando algo para curar uma ferida emocional. Não é porque você merece. Nenhum de nós merecemos nada. Deus nos dá por causa do seu infinito amor. Mas Deus pode estar acrescentando algo ou, de repente, removendo algo, porque Ele está olhando uma ferida lá dentro, uma ferida do passado, uma ferida antiga, ou uma ferida nova, emocional, que o Senhor está dizendo, eu vou te dar isso, para que você seja tratada. Digo isso para as irmãs por quê? As irmãs são mais sensíveis. É claro que nós temos alguns irmãos que são sensíveis também. Mas nós temos as nossas irmãs que são mais sensíveis a esse tipo de coisa. Então fique alerta. Deus pode estar te dando algo para fechar uma ferida. E muitas pessoas não conseguem entender o benefício de Deus. Não é simplesmente porque você orou e Deus vai te dar algo porque você orou. Deus pode estar te dando ou Deus pode não estar te dando para fechar uma cicatriz. Irmãs, estejam conectadas com o Senhor. Entenda o que Deus quer falar contigo, o que Deus está falando contigo. E nós temos uma lição aqui muito importante de Eucana para Ana. O amor entre um homem e uma mulher, ele é importante, mas ele tem limites. Nós amamos o suficiente para demonstrar isso, mas não o suficiente para curar feridas. A pastora deu um jeito nas costas ontem, e a minha vontade é, tira essa dor e passa para mim, mas eu não consigo. O meu limite é, dá um remédio, passa um creme nas costas, faz uma massagem, tenta aliviar a tensão, eu tenho limite para isso. Então imagina isso dentro do coração de uma irmã. Imagine, homens, dentro do coração da sua esposa. A gente pode fazer tudo, mas tem um espaço que a gente não consegue entrar. Tem um espaço que está ali precisando de um tratamento e é somente Deus que pode tratar. Então, deixa eu dizer para você, minha irmã, eu não sei como é que é o teu nível de satisfação no teu casamento, mas entenda que nem todas as marcas ou cicatrizes da tua vida, da tua alma, você deve esperar do teu marido. Você deve buscar Deus. Porque haverão espaços que somente Deus vai poder entrar. E a família saudável, ela entende que Deus está no centro de tudo isso. Uma família saudável, ela entende que ela precisa de Deus para cuidar de todas as coisas. Então, guarde isso. Segundo lugar, Ana nos ensina que a dor não precisa afastar ninguém de Deus. Ela estava triste. Ana estava aflita. Ana precisava de algo. Ela era ridicularizada pela sua opositora, Penina. Ana orava ano após ano. Ela ia no templo adorar com Eucana. E ano após ano a resposta não vinha. Ana tinha motivos, vamos dizer assim, para desistir, porque ela era humilhada, ela era frustrada e emocionalmente cansada. Agora, eu vou pegar as irmãs de novo, que vocês têm uma característica de admirar. Vocês são fortes. Vocês são fortes. Por quê?
Quando a Bíblia fala que a mulher, quando ela é sábia, ela estrutura, ela edifica a tua casa, é porque Deus deu a vocês, mulheres, eu estou falando pela minha que eu tenho em casa. E eu posso tê-la como referência. Vocês, mulheres, são fortes. E muitas mulheres não conseguem entender a força que vocês têm. Então, Ana, ela, devido à força que Deus deu a ela por ser uma mulher, ela, por toda a situação difícil que ela estava passando, ela não abandonou a Deus. Ela não desistiu de Deus. Pelo contrário, ela perseverou. Pelo contrário, ela avançou, ela foi em direção a Deus. E ela não desistiu. Ela não passou um ano sequer sem estar na presença de Deus, clamando por um filho. Até que chega o momento que ela está orando. Se você ler nesses textos, por favor, leia em casa, do versículo 1 ao 28. Quando Ana está orando, este mesmo sacerdote Eli olha para ela. Ana estava orando, chorando, e ela não saía da sua boca nenhum som. Ela orava e a sua boca somente mexia. O que é que o sacerdote disse para ela? Se aparte do álcool, do vinho. Pare de beber, você está embriagada. E Ana, como uma mulher temente a Deus, ela diz para o sacerdote, não, eu não estou embriagada. Eu estou apenas orando pela minha aflição. Eu estou apenas orando pelo que está consumindo a minha alma. Então o sacerdote olha para ela e diz assim, então que o Senhor te conceda o teu pedido. Olha o poder de uma palavra. Olha o poder de uma palavra. Que o Senhor conceda o teu pedido. Sabe o que aconteceu? No ano seguinte, ela já estava com Samuel nos braços. Ela não levou Samuel porque ainda estava amamentando. Mas no outro ano, ela levou Samuel porque ele já havia desmamado e ela apresentou e consagrou Samuel ao Senhor com o mesmo profeta. Por isso que ela disse, eu sou aquela mulher que estava aqui orando. O Senhor ouviu o meu clamor e agora eu voltei aqui para dedicar o meu filho. Eu estou devolvendo ao Senhor o que Ele me deu. Isso é a força da mulher. Irmãs, construa a tua casa, edifique o teu lar. Nem sempre vai acontecer tudo do jeito que você gostaria, mas edifique a tua casa, seja uma mulher sábia, não abandone a fé. Não permita que nenhuma brecha entre na sua casa. Não permita que nada machuque o teu coração. Permaneça firme no Senhor. O sucesso de uma casa está na sabedoria da mulher. O sucesso de um casamento está na sabedoria da mulher. Precisamos ter essa convicção. Irmãs, vocês precisam ter essa convicção. Vocês precisam ter essa certeza. Pastor, mas o meu casamento não deu certo. Mas você pelo menos foi sábia? Você pelo menos edificou a tua casa? Você pelo menos permaneceu a tua casa um altar de adoração? Faça isso, irmãs. Faça isso. E você vai experimentar algo fantástico dentro da tua casa. Seja uma mulher de oração, seja uma mulher temente ao Senhor. Busque a Deus pelo teu marido, pelos teus filhos. Ah, pastor, eu estou cansada, não tem problema. A Ana também estava cansada, mas ela nunca deixou de orar pelo teu propósito. Ela nunca deixou de orar por aquilo que ela queria, por aquilo que ela acreditava. Irmãos, talvez você, irmã, esteja como Ana, sorrindo por fora, mas por dentro está quebrada. Alguém olha para você e percebe que você está sorrindo, mas como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma? Eu vou te dar uma dica. Faça como Ana. Orações silenciosas. Que você se derrame diante do Senhor. Que o teu coração seja quebrantado diante do Senhor.
para que o Senhor ouça a tua oração e derrame graça sobre você e tua casa. A gente olha para as irmãs e olha, está tudo bem, mas as irmãs são mais sensíveis, as irmãs sentem mais. Pastora, tudo que eu vou falar com ela, ela chora, né, pela sensibilidade. Ela conta as coisas, ela chora. A gente já não chora tanto. Às vezes eu converso com as irmãs alguma coisa e o olho enche d'água. As irmãs são mais sensíveis. E essa sensibilidade é que torna vocês fortes. Não é a sensibilidade que torna vocês fracos, pelo contrário. Então entenda que a sensibilidade de vocês faz com que vocês vençam as barreiras. Eu sei que é um papel difícil que a Bíblia deu para vocês. É a mulher virtuosa, é a mulher sábia que tem que lutar pela casa, mas se a Bíblia desse essa tarefa para nós, homens, ia estar tudo de cabeça para baixo. Deus deu esse papel para vocês. Cuidar dos filhos, cuidar do marido, trabalhar, cuidar da casa, ter fé. Deus achou graça em vocês, irmãs. Deus achou graça em vocês. E eu me lembro com muita alegria da minha sogra, uma mulher simples, de poucas palavras, mas de um conhecimento bíblico, semi-analfabeta, mas de um conhecimento bíblico, de uma fé. Quem se lembra aqui da saudosa irmã Amélia? Está a entradinha da Boca do Mato ali. Mãe da saudosa Betinha. Lembra dela, Regiane? Irmã Amélia, 14 anos acamada. Um dia eu recebi 2 moças na igreja. Uma delas queria se matar. E eu falei, Deus, que palavra que eu vou dar para essa moça? Claro, eu orei, dei uma palavra para ela. Eu falei assim, vocês estão com pressa? Posso levar vocês num lugar para a gente orar, fazer uma visita? Claro. Eu levei as 2 na irmã Amélia. Eu falei, Deus, me ajuda. Usa a vida da irmã Amélia para ajudar essa jovem. Para quem não lembra, a esposa do falecido seu Chiquinho. E aí eu levei as 2 na casa da irmã Amélia. A irmã Amélia deitada. Irmã Amélia, tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. Como é que está? E essas moças eu trouxe aqui para conhecer a senhora. Não falei o problema. E nós saímos de lá. Ela orou pelas 2 moças. Entregou uma palavra para elas. Na cama, irmãos. E aí, quando nós saímos, eu perguntei para a moça que queria tirar sua vida. Eu falei assim, você aprendeu alguma lição aqui hoje? Ela falou assim, eu sou fraca demais. Eu estou querendo terminar com a minha vida, mas eu chego aqui, vejo uma mulher como ela, alegre, com uma palavra de Deus, com uma fé viva, mas acamada. Até hoje ela não se matou, não. E já tem alguns anos isso. Então nós precisamos ser para as pessoas esse exemplo de fé. E aí então nasce Samuel, o filho da oração, o filho do pedido a Deus. E Samuel prova que Deus pode levantar os filhos para os filhos em santidade em tempos difíceis. Samuel estava vivendo numa época difícil. Os nossos filhos hoje, os filhos e os netos, estão vivendo num ambiente complicado, num tempo difícil, de corrupção, de promiscuidade, de tudo que é ruim. Mas Deus pode levantar os nossos filhos, e quando eu oro aqui pelos nossos pequenos, eu oro com fé, para que Deus levante estas crianças, mesmo em tempos difíceis, que levantem bocas proféticas, que levantem jovens, homens e mulheres, para a glória dele, para um mundo corrompido. E é exatamente isso que Deus faz com Samuel, tornando Samuel um homem sensível à voz de Deus. Irmãos,
Samuel era um grande homem, mas quem era a mãe de Samuel? A gente olha para Samuel, a gente vê um homem, o único da Bíblia inteira, que foi profeta, juiz e sacerdote. O único. Mas Samuel, olha a mãe. Olha quem está por trás. Olha quem está cuidando da oração em casa enquanto o filho está na rua. Ana, você quer ser uma Ana? Quer que o seu filho seja um Samuel? Vou refazer a pergunta. Quer que o teu filho seja um Samuel? Então seja uma Ana na vida dele. Você tem que cobrir o teu filho de oração. Teu filho está na rua, está trabalhando, está em qualquer lugar. Esteja cobrindo a vida dele em oração. Ah, pastor, mas você não sabe o que o meu filho faz. É motivo para você orar mais ainda. As escolhas dele no futuro, se forem erradas, não será por tua negligência, por decisão dele. Mas você cumpriu o papel de uma mulher de Deus que edifica a tua casa. E Samuel estava vivendo num tempo difícil, assim como nós estamos, como os nossos filhos estão vivendo num tempo em que existem distrações, inversão de valores, frieza espiritual e excesso de influência do mundo. Hoje você tem o mundo na palma da sua mão. O celular está aqui. Você tem o que você quiser, de certo e de errado, de puro e de impuro, na palma da mão. A influência do mundo. Mas Deus ainda continua levantando os Samuéis. Deus continua levantando homens de Deus, mulheres de Deus. E nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser levantado pelo Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Samuel teve um grande professor, que foi o sacerdote que o conduziu na presença de Deus, que foi Samuel. E essa fala é de Samuel. Samuel está deitado, dormindo, e de repente ele escuta uma voz. Qual era a voz? O que a voz dizia? Samuel, Samuel. E Samuel olha, levanta e fala para o sacerdote Eli, o senhor me chamou? O sacerdote, não chamei não, volta a dormir. E ele volta a dormir, e novamente a voz, Samuel, Samuel. E novamente ele levanta e vai até o sacerdote Eli. O senhor me chamou? O sacerdote já experiente, entendeu e disse para ele, se a voz falar com você de novo, você diz, eis-me aqui. E pela terceira vez, a voz, Samuel, Samuel. Então Samuel, agora orientado, diz, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Irmãos, o que nós precisamos é dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui. O Senhor está nos chamando. O Senhor está dizendo, Leonardo, Leonardo. O Senhor está dizendo, Regiane, Regiane. O Senhor está dizendo, Francisco, Francisco. A gente precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Quando Samuel diz isso, Senhor, eis-me aqui, ele está dizendo, Senhor, eu estou disponível. Faça o que o Senhor quiser. Eu estou disponível. E o segredo dessa casa de Samuel não era a perfeição, mas era a dependência de Deus. Não era uma família perfeita, mas era uma família que dependia de Deus. Samuel está sendo ensinado, a mãe leva ele, leva para o berçário, vai lá, leva para a escola bíblica, claro, nos nossos tempos atuais que eu estou fazendo menção, leva para a escola bíblica, ensina direitinho, esse aqui é o teu pastor aqui é o Eli. Aprende lá com Ofni e Finés, depois você não aprende não, porque eles vão fazer besteira lá na frente, aprende só agora, porque depois eles vão errar e vão ser penalizados por isso. Mas aprenda. E nós precisamos ensinar. E essa família, ela tinha algumas características que eu quero dizer para você e para a gente partir para o fim. Era uma família que orava,
Era uma família que adorava a Deus, era uma família que tinha temor, e era uma família que entregava tudo a Deus. Pastor, o que ele entregava? O que eles entregavam? Entregaram o próprio filho. O que você tem entregue para Deus? O que é? Domingo passado, eu acho que foi domingo passado que eu falei isso, das prioridades. Temos prioridades. As nossas prioridades são Deus, quem se lembra? Deus, família, trabalho, igreja, em quarto. E aí eu usei o seguinte, mas pastor, o trabalho você tem que sustentar a tua família. Deus em primeiro lugar. A igreja está em quarto lugar. Mas eu disse uma coisa aqui. O trabalho está na frente da igreja. Mas não use o teu trabalho para não estar na igreja. Ah, você não foi porque eu estava trabalhando. Não é possível que nunca tem folga. Se tiver culto 7 dias na semana, não tem como, porque ninguém trabalha 7 dias de semana. Ninguém, irmão. Pelo menos no Brasil, não. E a tendência é piorar. Vão ficar menos ainda trabalhando. Queridos, nós precisamos entregar o nosso tempo para Deus. Eu conheço igrejas que pessoas estão escaladas para o ministério, elas só vão o dia que elas estão escaladas. Não está escalado, não vai para o culto. Ué, que negócio é esse? Você imagina se eu viesse para o culto só o dia que eu fosse pregar? Eu só vou para o culto o dia que eu canto, o dia que eu toco, o dia que eu estou na recepção, o dia que eu estou na mídia. Se eu não tiver, eu não venho para a igreja. O que nós estamos entregando para Deus, irmãos? Qual é o nosso nível de entrega? Qual é o nosso nível de relacionamento com Deus, de adoração, de temor? E nós queremos, então, uma casa que dependa de Deus, mas a gente não faz o básico. A gente não consegue entregar nada com excelência para Deus. Perceba que em momento algum falei de dinheiro, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando em entregar-se para Deus. É realizar a obra de Deus. É não trocar Deus por outras coisas. É colocar Deus em primeiro lugar e viver esse propósito. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Trabalhe e se entregue para Deus. É no teu trabalho que você vai mostrar quem é Deus na tua vida. É na tua faculdade que você vai mostrar quem é Deus na tua vida. Então nós podemos nos entregar para Deus, mesmo fazendo parte do que temos que fazer aqui. Trabalhar, estudar, e por aí afora. É uma entrega contínua, é uma entrega diária. Se nós queremos que a nossa família dependa de Deus, viva na dependência de Deus, nós precisamos dessa entrega diária. O problema da família moderna não é falta de estrutura, é a ausência da presença de Deus. As casas de crentes, em muitas casas de crentes, já não tem oração. Não tem leitura da palavra, não tem culto doméstico, não tem nem a oração de gratidão pelo alimento. Falei aqui recentemente, tem uma casa de crente, onde o marido senta na sala, a mulher senta na cozinha, os filhos vão para o quarto, cada um come no seu canto, uma família dividida, uma família separada. Uma família, ela precisa crescer em torno de uma mesa. E é nessa mesa que nós oramos, é nessa mesa que nós conversamos, é nessa mesa que nós temos comunhão. E eu falo mesa física mesmo. Pode ser uma mesinha de plástico, não tem problema, mas é ali o tempo de qualidade que nós passamos com a família. E uma família que passa tempo de qualidade juntos, é uma família que cresce em Deus juntos. Queremos uma família
que dependa de Deus, comecemos a trabalhar isso dentro da nossa própria casa, com os membros da nossa família. Não perca o controle, as rédeas da tua família. Precisamos unir a nossa casa em torno de um propósito, em torno de um diálogo, em torno de uma comunhão, em torno de oração, em torno de uma vida espiritual. Aí sim, nós encontraremos e teremos uma casa como a casa de Ana e de Eucana. As nossas escolhas é que vão ditar o que a gente vai colher lá na frente. As nossas escolhas é que definirão o que virá de fruto para nós. Escolha o Senhor. Faça como Ana. Escolha o Senhor. Mesmo que isso te custe devolver para Deus aquilo que Ele te dá. Mesmo que isso te custe dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disponível. Amém, igreja? Feche os teus olhos e vamos orar. Se você pudesse colocar de pé, eu gostaria que você orasse nesse sentido. Deus não escolheu você porque você é perfeito. Mas Deus vai te escolher se você tiver um coração quebrantado. Se a sua família for rendida aos pés do Senhor. Comece dizendo a Deus, Deus, a minha família não é perfeita, eu não sou perfeito. Mas eu preciso desse coração quebrantado como de Ana. Eu preciso, Deus, que o Senhor olhe para as minhas falhas, mas entenda o quanto eu tenho tentado, o quanto eu tenho tido esperança no Senhor. A minha família pode ter falhas, pode ter dores, pode ter crises, pode ter limitações, mas eu assumo contigo nesta noite um compromisso de colocar a minha família aos teus pés, de colocar a minha casa diante do Senhor. Deus, me ajuda em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste na minha casa, ó Deus, e que eu seja o pontapé inicial, seja a porta de entrada para a ação do Senhor. Que eu seja o acesso que o Senhor vai ter na minha casa. Deus, me ajude a estruturar espiritualmente a minha casa, a minha família, fechando todas as brechas, fechando todas as portas de pecado, todas as portas que o inferno quer para ter oportunidade de entrar. Mas que estas portas sejam fechadas, que estes caminhos sejam trancados e que o Senhor somente tenha a chave, que o Senhor somente tenha acesso ao interior da nossa casa e da nossa família. Pai, no nome de Jesus, derrame do teu favor, da tua graça, derrame da tua misericórdia, derrame, Deus, do perdão do Senhor sobre a nossa casa. Deus, perdoe as nossas falhas, perdoe, Senhor, os nossos pecados. Deus, nos ajude a ser como Ana e como Eucana, um homem e uma mulher temente ao Senhor, um homem e uma mulher que sabiam, Deus, que deviam adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Ana fazia isso, independente, Deus, de ter um filho ou não. O filho foi resposta de oração. Ela não se tornou uma mulher fervorosa por causa do filho, não, foi pelo contrário. O filho veio em função do seu fervor, da sua fé aquecida, um coração que nunca duvidou. Ainda assim eu creio que se Ana não tivesse tido esse filho, ela permaneceria firme no Senhor. Ela permaneceria crendo no Senhor, ela permaneceria adorando o Senhor ano após ano. Mas o Senhor ouviu o teu clamor, o Senhor ouviu a tua oração, e o Senhor deu a ela um filho da promessa, um filho onde lágrimas foram derramadas, coração foi quebrantado, e o Senhor ouviu o clamor daquela mãe. E o Senhor entrega a ela um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um homem temente ao Senhor, um homem que confiava em ti e fazia a tua obra.
um profeta, um sacerdote, um juiz, um homem que fez tudo aquilo, porque o Senhor era com ele. Deus, obrigado, porque nós temos a oportunidade de aprender com esta palavra. Samuel traz sobre nós a compreensão de que quando alguém está orando por nós, somos levantados. Somos levantados. Por isso, nos incentive a orar uns pelos outros, sempre a orar uns pelos outros. Nos ajude, Deus, a ter uma devoção sincera e que a nossa casa esteja aos teus pés. Que a nossa família esteja diante do Senhor. Cuide do casamento, da esposa, do marido, dos filhos. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor. Obrigado, Deus. É isso que nós oramos, gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.